simplesmente resolvi assistir Invocação do Mal 2, porque eu vejo muita gente falando bem desse filme, não sei o que lá, que ele é muito bom, que ele é maravilhoso, etc. Enfim, resolvi assistir. Só que temos um grande probleminha. Simplesmente a vilã da história é uma freira demoníaca. E quem me conhece um pouquinho só sabe que eu tenho uma grande fobia de freiras. Eu morro de medo de freiras. É um medo extremo, como por exemplo, uma vez eu estava dentro do avião e simplesmente uma freira ia sentar do meu lado. Eu comecei a passar muito mal e implorei pra me mudarem de lugar, porque não tava dando certo não, tava com muito medo. Nem venha me falar de, mas ó, elas só querem seu bem, elas só fazem coisa boa. Ah tá. A única coisa que eu sei é que toda vez que aquela freira demoníaca aparecia na tela do computador, eu me cagava de medo, eu ficava tipo, não, odeio esse filme, pior filme do mundo, o cara que me borrei. Mas por que raios estou falando de Invocação do Mal 2? É porque é o seguinte, se você já assistiu, ou você sabe um pouco da sinopse desse filme, você sabe que os personagens principais, o Ed e Lorraine, eles são personagens reais. Aquela história que mostra Invocação do Mal 1, 2, Annabelle, enfim, são baseados em fatos reais. A Annabelle é realmente uma boneca demoníaca que supostamente existiu. E a Darkseid lançou o ano passado mesmo um livro que é do Ed e Lorraine, onde fala um pouco mais sobre a vida deles, como eles se conheceram, como eles começaram a estudar esses casos, etc. Nesse próprio livro que a Darkseid lançou no passado, fala um pouquinho sobre um dos episódios mais conhecidos desse casal. MTV é um dos principais casos desse casal que adorava mexer com o sobrenatural, e era uma casa simplesmente normal, eis que teve uma pessoa que morava nela que acabou matando a família inteirinha e depois se matou. Após acontecer essa chacina assim de sangue, né, simplesmente entrou pra mobiliária, a casa foi alugada depois de um tempo, e esse casal que comprou essa nova casa sabia do que tinha ocorrido anteriormente, mas não ligou. Só que essa casa ainda estava amaldiçoada. E então a família que morava lá sofreu por 28 fucking dias numa casa assombrada. E você sabia muito por cima dessa história, assim, porque teve um filme, já foi lançado há um bom tempo falando sobre isso. Mas caso você queira saber os relatos reais de tudo o que aconteceu, a Darkseid lançou o livro MTV, que conta com muitos detalhes como foram esses 28 de tortura que essa família sofreu e o que aconteceu antes dessa família alugar a casa. Nesse livro tem até a planta da casa tudo bonitinha pra saber muitos detalhes, sério. Tem muitos detalhes esse livro aqui, é um relato muito bem feito, e você que é amante de terror, pode comprar que vale a pena, recomendadíssimo. Como eu comentei no começo do vídeo, eu tenho uma grande fobia por freiras, é só ver uma freira que eu já me borro, minha pressão cai. E já aconteceu N casos que isso aconteceu, isso em Bienal do Livro, isso em avião, isso em ônibus, ou até mesmo andando numa rua que brotou uma feira e eu fiquei tipo, sai. Mas se você acha meu medo um pouco bizarro, eu conheço pessoas que têm medo de coisas até piores. Ok, palhaços eu acho meio bizarro, mas eu conheço gente que tem medo de pombo, pássaros no geral até. Eu achava um pouco bizarro, até ler Os Pássaros. Depois dessa minha leitura, eu simplesmente comecei a ter uma outra visão de pássaros. Essa história se passa em Londres e ela é como se fosse uma espécie de depoimento de uma das pessoas que acabou sobrevivendo aos pássaros. O que era pra ser um dia normal em Londres simplesmente se tornou terror para muitos habitantes. Simplesmente de uma hora pra outra, muitos pássaros começaram a sobrevoar a cidade de Londres e pousar por lá mesmo e começar a ficar encarando os habitantes de lá, os humanos. A população não sabia exatamente o que estava acontecendo, só que ao longo do tempo eles viram que esses pássaros começou a matar os humanos e começou a ficar uma loucura total. Ninguém sabia realmente de onde esses pássaros vieram, por que eles vieram, por que eles estão matando os humanos. Eu só sei que foi muito bizarro isso. São muitas perguntas que esse livro vai trazendo e quando chega no final muita coisa ficou em aberto e isso me incomodou muito. Ele é muito descritivo, ele para pra contar como que era, por exemplo, a religião da época, como que as pessoas comiam naquela época, como era a vida daquela época. O narrador da história, ele dá muitos detalhes desnecessários pra trama da história assim, e tem muitas partes que acabaram se tornando maçantes por causa disso. Se você começou já a ler o livro e você não se identificou muito com a escrita do autor, como ele tá levando, que tá meio parado, você pode desistir, porque o livro vai persistir até o final desse mesmo jeito, lento, devagar e muita coisa necessária. E saindo um pouco do gênero terror, vamos falar um pouco da parte de fantasia, que é O Labirinto, que foi minha última leitura agora,
que é muito amor esse livro aqui. Eu admito que eu nunca tinha assistido ao filme Labirinto, que ele é protagonizado pelo David Bowie. Sim, aquele cantor maravilhoso que infelizmente nos deixou ano passado. O Labirinto vai contar a história da Sarah, que simplesmente tá cansada da sua madrasta, da sua família e de cuidar de uma criança. E ela um dia fica super irritada porque sua madrasta mexeu no seu quarto. O bebê começa a chorar, ela não suporta esse bebê. Ela simplesmente faz como se fosse uma maldição pro esse bebê fugir, para os duendes acabarem raptando esse bebê e levando para o rei dos duendes. Como ela acabou proferindo as palavras que levassem o bebê para o rei dos duendes, foi o que aconteceu, e os duendes raptaram essa criança. Ela fica assustada, ela fica perdida porque essa criança não está mais com ela e que os pais delas vão achar quando chegarem de volta. Ela conversa com o rei dos duendes e o rei do duende, que no filme é protagonizado pelo David Bowie, ele dá um tempo de 13 horas para ela chegar até o castelo dele. Para chegar a esse castelo ela tem que enfrentar um labirinto gigante. Então nesse labirinto ela encontra N personagens muito cativantes, muito bacanas, e ela acaba fazendo amizade com alguns outros que você dá muita risada. Enfim, é um livro mais de alívio cômico, é um livro mais infantil. E esse livro é baseado no filme, então tá tudo aqui originalmente aqui nesse livrinho, é muito igual. É um livro bem divertidinho, é um livro curto, ele é bem curto mesmo, dá pra ler em torno de um dia e meio, então relaxa, é um livro mais pra você dar risada, e como eu disse, é mais infantil mesmo, então pra você dar uma divertida e quebrar um gelo depois de ter visto Invocação do Mal 2, ou de, sei lá, você ter encontrado uma freira no meio do caminho. Sempre acontece isso. Bom, então esses são os livros que eu acabei lendo da Dark Side recentemente. Então me diz aqui embaixo nos comentários se você já leu alguns deles, se você leu, o que você achou e ou qual você tem mais interesse de ler. Beijo pra todo mundo, até a próxima. Até mais. Fui!